Boa tarde a todos. Então agora nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a neoplasia esofágica. Ela é um assunto que não é muito abordado, né? A gente não vai dar muita atenção assim, porque é uma condição rara. Não é comum a gente encontrar nem um pouco as neoplasias esofágicas, e quando elas aparecem elas tendem a ser malignas, muito invasivas e com alto potencial de metástase, como por exemplo diversos tipos de sarcomas, os carcinomas de células escamosas, e o único benigno que teria seria o leiomioma, mas acontece que acaba sendo muito mais comum o leiomiosarcoma, no caso, né, que seria o maligno. E o tumor tende a causar a obstrução esofágica, e daí que normalmente começam a ser os sinais clínicos que a gente vai perceber. Como já dito de antes, os sinais são um pouco parecidos, por conta de ser inicialmente secundário à obstrução do paciente, então vai ter a regurgitação, pode ter a depressão, a letargia, perda de peso. Quando a gente se refere a neoplasias, a depressão, letargia e perda de peso também podem ter a ver com as alterações de síndromes paraneoplásicas. A disfagia continuando a ser por conta da obstrução mecânica mesmo ali. E o que tem de diferente é o hálito fétido, que pode acabar sendo originado diante da ulceração desse tumor dentro ali do esôfago. E a gente também consegue perceber o tumor submandibular, se é no esôfago cervical, e também a presença muitas vezes de tosse pela compressão mesmo do tumor na traqueia. Como dito já também das outras vezes, a angústia respiratória e as dispneias e as dificuldades quando essa massa começa a comprometer o sistema respiratório é onde acontecem os piores sinais. O diagnóstico da neoplasia esofágica pode se dar pelos exames de imagem, sempre que possível, se for alcançável, fazer alguma biópsia ou alguma citologia da região. Mas para localização e identificação do tumor em si, a gente usa os exames de imagem, o raio-x, o ultrassom ou a tomografia, que já consegue dar um mapeamento mais preciso, até dependendo da situação, de como for feita a tomografia, da vascularização, às vezes, desse tumor. A esofagoscopia, que acaba fazendo a visualização direta desse tumor, e também nos dá a possibilidade de fazer uma biópsia, por exemplo, do tumor. E a toracoscopia ou a toracotomia para avaliação de um tumor intratorácico também pode ser possível. O tratamento cirúrgico é a retirada, não tem muita alternativa, a gente tem que fazer a esofagectomia daquela região e juntamente com a quimioterapia. Já adiantando, no esôfago é muito complicado a gente falar sobre essa retirada cirúrgica do tumor, porque normalmente, como já foi dito, eles tendem a ser invasivos com alto teor de metástase. Então, seguindo as lógicas oncológicas, deveria se ter margem de segurança para poder fazer esse tumor, para poder fazer a retirada desse tumor. Porém, no esôfago a gente não consegue fazer com essa margem de segurança necessária. Por isso que a cirurgia acaba sendo muito mais complicada e, na maioria das vezes, não curativa, é mais uma situação paliativa. E a quimioterapia, que acaba sendo necessária por conta dos tipos de tumores que tendem a se desenvolver nessa região e pela falta do tratamento cirúrgico satisfatório. Os cuidados pós-operatórios acabam sendo basicamente os mesmos, pensando na cirurgia em si, que é os tratamentos diante da retirada do esôfago, da esofagectomia. Então, monitorar a esofagite e as possíveis pneumonias aspirativas por conta de uma regurgitação, analgesia, aí logicamente o tratamento quimioterápico relacionado ao tumor diretamente, e as complicações que a gente acaba tendo são muito da deiscência por conta da tensão e muitas vezes por conta de não ter um tecido perfeitamente saudável ali naquela região, e a recidiva do tumor, porque, como já dito, é quase impossível a gente conseguir fazer uma retirada com margem desse tumor, então por isso a taxa de recidiva é muito alta. De neoplasia acaba sendo um pouco mais curto, como eu disse, a gente não vai dar tanta atenção assim, tanto foco, por ser algo muito raro da nossa realidade, tá certo? Então agora vamos para as próximas doenças.